já tendo a igreja orado ao Senhor, eu quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o seu maravilhoso nome, pela sua graça, seu poder, a infinitude de sua misericórdia que nos chama até esta casa mais uma vez. Queridos, antes de lermos um trecho da palavra do Senhor, que está no livro do Apocalipse, o capítulo é o de número 2, versos do 1 ao 7. Enquanto você procura aí, eu quero dizer-lhes estas palavras. Chegamos há pouco de uma viagem que fizemos, eu, Rosa e Yuri, estivemos ali no aniversário dos pastores da Renovar Araras, em Araras, obviamente. Desde a sexta-feira que nós saímos com certo atraso, porque o evento era às 19h30 e nós saímos pouco mais de 5 horas daqui de São José dos Campos, devido a um problema que o carro apresentou. Mas seguimos em oração e já fica compreendida a dica de que muitas provações que o Senhor nos faz por elas passar, é para que seu nome seja engrandecido e nós sejamos apurados. Chegando lá, louvamos a Deus e segui no dia seguinte para a cidade de Porto Ferreira e Pirassununga. E quero já aqui trazer também uma novidade aos irmãos, que o campo de décadas, ali em Porto Ferreira, Descalvado, Pirassununga, Santa Rita do Passa Quatro, Analândia, aquele campo daquela região, onde meu pai foi também vice-presidente por um tempo ali, antes de assumir Aguaí. O campo, hoje, o pastor Newton está assumindo, tomando posse ali pela jubilação do pastor Obadias, do Belém. Então, está tomando posse. Mas a verdade que eu quero lhes dizer é a respeito de como chego aqui. Tendo ouvido essa palavra muito consistente do presbítero, nosso irmão Eric, compreendo ser a vontade de Deus que aqui estejamos, porque ontem estivemos ali, voltando do Porto Ferreira, e o campo agora vai ser dividido entre Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, aquela região lá dentro, e Pirassununga e Analândia. E chegando numa apresentação ontem ali no teatro em Pirassununga, quando entramos ali, encontrei um irmão logo na chegada, um pastor, que é o vice-presidente do campo ali em Pirassununga. E ele então me fez esse convite. Então entenda por que eu estou dizendo isso. Pastor, vai ficar aí para amanhã? E eu disse, não pretendo. Pastor, amanhã é a posse do nosso pastor, queríamos que o senhor trouxesse uma palavra. Eu fui orar a Deus e falei, se vier mais um convite, é porque eu acredito dever ficar. No final daquela apresentação, que nós fomos ali participar, o pastor Andrade, pastor Ricardo, encontrei ele ali. Ele, pastor, vai ficar aí amanhã. Mas ele chegou já dizendo, vai ficar aí amanhã, porque nós queremos ouvir. E quando eu fui dizer, irmãos, de verdade, fui dizer, eu vou conversar com a minha esposa, que a Rosa tinha ficado um pouco mais acima na escadaria do teatro. O Senhor me fez sentir no coração. Não, eu disse simplesmente assim, eu não costumo responder assim, eu dou uma volta a mais. E eu disse para ele, não, irmão. Ele falou, pastor, está certo, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar. Pareceu-me ter sido um pouco abrupto. E chegando ali na cidade de Araras hoje, pela manhã, passando de volta, pastor Ayrton disse, pastor Ricardo, o senhor prega hoje aqui. E aí o Senhor mais uma vez no meu coração falou, volta. Mas estava em cima, irmãos, da hora, nós chegamos agora há pouco. E eu falei, Senhor, amém. E eu já estava, de certa forma, um tanto ocupado, não vou nem dizer preocupado, porque durante essa semana eu e o pastor Rafael sempre confabulamos a respeito de alguma coisa e oramos. E um nome nós havíamos citado e não deu certo para trazer a palavra do Senhor hoje. E você vai entender porque eu estou dizendo isso, porque é necessário. Porque o Senhor está aqui e Ele tem uma missão diferenciada na noite desse dia. Não deu certo. Aí falamos ao presbítero, nosso irmão Kleber, o pastor, se for o próximo, sim, nesse não. E eu pensando, porque hoje não estaria aqui, o evangelista Elvis, até confundi o pastor Edson, que teria sido na semana passada, mas nessa semana o senhor estaria pregando. Falei, não vou sobrecarregar os demais irmãos em cima da hora, não posso fazer isso.
Quando pensei, peguei o telefone para falar ao evangelista Mateus. Ele estava dizendo: pastor, estou de viagem a Curitiba, não estarei esse final de semana aí. E foi, uma. Eu falei: não, chega. Então, vindo para cá, e sem nenhuma palavra no coração, sinceramente, Deus o sabe, encostei o carro ali. Eu não sei se está aí o diácono Edson, ele estava ali na porta. Quando eu cheguei, ele me chamou, disse: pastor, que bom ter o senhor por aqui. Eu falei: amém, a recíproca é verdadeira. Ele disse: então, pastor, o senhor vai pregar hoje? Eu disse: até onde eu sei, acho que não. Ele falou: mas a palavra para a igreja está em Éfeso, está para a igreja de Éfeso, livro de Apocalipse, capítulo 2. E naquela hora o Senhor falou comigo: eu fiz isso tudo e não te expliquei, para não ter nada de você. Abre a tua boca e fala ao meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda conversando com o pastor Juliano, que ainda titubeei ali, vim, porque ele estava meio rouco na semana passada, mas ele falou de uma forma tão servil, que eu disse: Jesus, é a tua vontade. Eu estou dizendo isso, irmãos, para que vocês atentem, porque eu vou tentar não colocar, porque sempre que cultuo a Deus, eu coloco junto as minhas emoções, porque eu entrego tudo ao Senhor, mas eu vou procurar não fazê-lo, e que seja exclusiva e somente a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra ou à sua direita as 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. Aqui está falando das igrejas e dos pastores. Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes, aqui diz sofrer, mas há outra palavra mais cabida que diz suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e tu os achastes na mentira, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se tu não se arrepender. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqueles que creem, digam comigo aquilo que vocês já sabem. Glória a Deus. Há uma dúvida teológica se o pastor da igreja de Éfeso, porque outrora, no outro tempo, havia sido o mesmo João. Havia dúvida se neste momento Éfeso tinha outro pastor, ou o Senhor Jesus estava falando ao mesmo João que no outro tempo pastoreou a sua amada igreja. João, como é sabido, mas eu acho muito importante, os últimos dias o tempo vai passando, e nós aprendemos algumas coisas como experiência. E o presbítero Eric aqui disse todas as palavras-chave para que esta palavra se engrasse nos nossos pensamentos, ocupasse e pululasse-se, explodindo em nossas mentes, quando dizia que a experiência com Deus vale muito. Quem pensa, irmãos, em que o Senhor nosso Deus, Ele se ocupa nas coisas
novas, pode se equivocar. Porque o Evangelho, a palavra do Senhor, ela foi lançada uma vez, pela fé que uma vez nos foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. E esta fé é inequívoca e inabalável. E eu me lembro, e posso citar, porque está aqui um pastor que recentemente até me disse isso, falou: pastor, quando eu aceitei a Cristo, na verdade, o Senhor que o aceitou, eu não precisei de mais nada. Eu é que perguntava, eu não sei se eu posso dizer o nome, mas o pastor está aqui. Se eu puder, só faça assim com a cabeça para eu entender. Pastor Brás. Ele disse: pastor, assim que eu aceitei a Cristo, toda a minha vida foi transformada. Eu é que perguntava: como é que é esse negócio de batismo? Eu quero ser batizado. E como é que é esse negócio de batismo no Espírito Santo? Eu quero ele. E como é esse negócio de dízimo? Eu quero saber. E como é que é? Por quê? Porque uma vez que a fé, ela chega num lugar, ela é inabalável. Aqueles que surgem, aparecem e andam na dúvida, pode ser que ainda não se encontraram com Jesus, mas eu lhes digo com certeza: Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, aquele que morreu por mim e por você e ressuscitou, Ele está aqui, vivo na noite desse dia. E pode ser que para alguns, antigos ou novos, hoje será o dia do teu encontro pessoal com Jesus Cristo, Senhor. As vozes deste mundo tentam nos entenebrecer, nos fazer ouvir outras histórias, e nós, como eu ouvi há pouco, no lugar onde estava falando a pastores, dizendo: pastor, eu estou estupefato nesse tempo que tenho de pastorado, nunca vi o que está acontecendo atualmente. Na igreja, tal e tal lugar, tem 4 divórcios em andamento. O que é isso? E o Espírito Santo do Senhor me disse naquele momento: eles nunca conheceram o verdadeiro amor de Deus. Porque o amor, eu quero falar sobre amor e fé, e amor e obediência. Está escrito em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 8: o amor nunca falha, nunca sai de moda, nunca perde. Eita, o senhor é corajoso. O amor é imbatível. E essa igreja de Éfeso, porque o Senhor Jesus escreve às igrejas, as 7 igrejas da Ásia, essa igreja de Éfeso, eu quero pontuar a exclusividade e o pseudônimo dado a cada uma delas. O pseudônimo é o produto daquilo que nós fazemos e pelo que nós somos conhecidos. Muitas vezes alguém que é muito rápido é chamado de The Quick ou The Fast. O lento, e eu me lembro, havia um companheiro no corpo de bombeiros, tudo que fazia era telegrafado, tinha que pensar 2, 3 vezes, de inopino nada funcionava, e o apelido dele, o pseudônimo, era Flecha Ligeira. Mas essas igrejas, a de Éfeso era chamada como trabalhadora, ela fazia muito trabalho. A igreja de Esmirna, que não é objeto da nossa fala hoje, chamada de igreja perseguida. A igreja de Pérgamo, a igreja fiel. A igreja de Tiatira, a igreja de amor, fé e serviço. A igreja de Sardes era tida como igreja eficiente. A igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. E a última igreja, igreja de Laodiceia, era tida como igreja morna. Mas a igreja trabalhadora,
o Senhor diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra, na sua direita, nem falou da esquerda. Ele tem no controle, perto da sua mão forte. Ele pode arrancar ou instituir, destituir ou instituir. Ele tem o controle. Ele é Senhor das 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que é a igreja, as 7 igrejas do Senhor. Aquele que anda no meio da sua igreja, fala agora a uma igreja que tinha o serviço misturado com pecado. E serviço misturado com pecado é prostituição. Serviço misturado com erro não agrada a Deus, porque Ele é santo. Aleluia. Havia uma música antiga que dizia: não adianta ir à igreja, ele dizia, rezar e fazer tudo errado, porque você quer ver a frente das coisas, mas olhando de lado. Não adianta vir aos domingos e aqui engrandecer ao Senhor e sentir a sua presença, se amanhã da sua boca sai uma palavra de impropério. Se o teu filho, a tua filha, o teu pai, tua mãe, teu patrão, teu companheiro de trabalho ouvir você dizer: quando o mundo está com fome e querendo, irmãos, por onde nós andamos, nós vemos um mundo faminto. E o presbítero Eric disse aqui muito bem: o que nós temos falado de Jesus, o que nós temos mostrado do Senhor Jesus. Não adianta fazer reuniões, cultos e o Senhor Jesus não estar presente. Não adianta você sair daqui, entrar na sua casa, porque Jesus está aqui, mas quando você chegar em casa Ele não vai estar lá. Não adianta você vir aqui com a sua melhor roupa, mas quando entrar na sua casa, há um portal espiritual aberto com a boca do inferno para você, através de uma gargantilha, através de uma cruzinha, através de algo que recebeu, de um quadro, de uma roupa de uma amiga, de um lenço de alguém, uma carta de um amor antigo que o teu marido ou a tua esposa nem sabe. Ah, quem sabe aquilo que você comprou lá no Bonfim ou na Bahia, o Senhor não entrará lá, porque Ele é santo. O amor pode ser anulado e a presença do Senhor e o seu séquito maravilhoso, a sua glória não entrará contigo na tua casa. Então, em nome de Jesus, aleluia, levanta-te tu que dorme e o Senhor te esclarecerá. Não adianta dançar, pregar, cantar, encantar, gravar, pagar, entregar, dizimar, ofertar, mas lá o interior é entenebrecido. Pastor, o senhor vai perder membros. E quem disse que eu já tive algum membro fora de mim? A igreja é do Senhor Jesus. O meu Senhor de mão forte está falando aos castiçais, está falando às estrelas, e segundo a sua palavra há uma promessa para mim de brilhar como estrelas um dia. Não é aqui o nosso lugar. E o Senhor continua dizendo: eu sei as tuas obras. Não adianta dizer. Jesus não precisa que você poste como as pessoas que são enganadas por você, que você pega muitas vezes o celular e está ali triste às vezes, mas faz uma carinha de felicidade e manda embora para que saibam. Se meu filho Ricardo estiver lá em Belém me ouvindo, não adianta, porque ele sabe disso também. A gente sabe, quem é pai sabe. Ontem eu ouvi a voz do Augusto, notei que ele estava gripado, sem dizer. Se o Yuri não andar, eu vir por trás, eu sei se ele está estupefato, nervoso, bem, feliz.
Um pai conhece o seu filho, o teu Senhor te conhece. O teu Senhor te conhece. Eu sei as tuas obras. Não precisa dizer. Não me engane. Não vá, não suba naquele altar e diga: o Senhor me disse, se Ele não disse. O Senhor nos conhece. Aleluia. A voz do Senhor é poderosa. Ei, ninguém aqui, nem presente, nem por vir, precisa de mim. Mas vocês precisam de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Os seus filhos precisam de Jesus. O teu filho com mais de 12 anos, a tua filha, é batizada? É uma pergunta retórica, não precisa responder não. Talvez não seja porque não viu o teu amor por Deus. Talvez não seja porque não sentiu o amor do Senhor. E o meu irmão disse aqui: se vocês pescaram tudo isso que eu já estou dizendo, eu estou só esmiuçando, porque o Senhor, através que agora está ali, Diácono Edson, foi quem me deu a deixa, dizendo: carta à igreja de Éfeso. E eu quero fazer uma pergunta para você e para mais alguém aqui. Tem profeta? Ou seja, tem dom? Entendam, quando eu dizer profeta, é dom de profecia na casa do Senhor? Jesus ainda fala, e quando Ele fala, enche, supre, alimenta. E o meu Senhor está falando, e eu sei, eu sinto aqui, eu estou vendo corações sendo apertados, mas eu estou vendo também a palavra lavando e passando e tirando aquilo que não agrada ao Senhor, porque o trabalho sem amor está cheio de homens ricos. E ele disse, inclusive aqui, vocês ouviram, sobre a moeda chamada tempo. Eu lembro que eu conversei largamente com o pastor Rafael a respeito dessa moeda chamada tempo. E eu entendo que ele aprendeu, ou acatou. Eu não sou dizer essas coisas, mas eu gosto de ir fundo naquilo que o Senhor nos ensina. Há um tempo determinado para todas as coisas, e o mundo quer, mas não tem. Jogadores, eu poderia dizer nome de algum aqui, que recentemente alugou um navio, não é mais iate agora, é navio, para uma festa. Muitos jovens, talvez, teus filhos, nossos filhos, os filhos que estão rondando por aí, quereriam ter a sua vida. Tem dinheiro, mas o tempo está acabando, e angústia no coração. O que vai ser? E o que eu faço? Amigo, segundo as suas próprias palavras, desse jogador, que agora está sendo, inclusive, segundo as palavras dele, repudiado pelo Brasil. Ele que deu tudo pelo Brasil. Mas agora, os amigos é por interesse. O dinheiro ou se acaba ou não dá para levar. Porque do lugar de onde viemos, a eternidade, não entra dinheiro, não entra terreno, não entra iate, não entra Ferrari. E eu vim agora porque nós demos carona para minha sobrinha, que está fazendo um curso, uma menina muito inteligente, Yasmin, que é filha da minha sobrinha, então minha sobrinha neta, né? Ali na Unicamp. E entrei ali, deixei ela no campus da Unicamp, onde ela reside. E ela dizendo sobre as várias atividades que ela faz, que é líder de uma coisa, líder de outra, sempre top, sempre 100%, sempre nota máxima, nunca tirou uma nota abaixo de 9, interessante, mas é coisa dela. Os irmãos não são assim, mas ela é. Ganhou bolsa de estudo nesse curso, é um curso, esqueci o nome dele, meio complicado, que poucos fazem. Ganhou estadia, ganhou isso, mas aí a Rosa começou a puxar. Filho, como é que está? Ela, tio, os jovens na Unicamp. Isso porque eu nem vou falar de USP. Lugares onde é batalhado, e conversando ali com o Yuri, que ela, os jovens agora estão assim. Nós vemos lá e a Rosa perguntou. Muitos jovens em meio a dúvidas, a temores. Ela falou, tio, o que mais dói é que nós sabemos que às vezes ali, dentro daquele povo, tem filhos de cristãos.
Eles não chegaram a conhecer quem era Jesus, não chegaram a amar Jesus, só ouviram. Talvez ia para uma salinha, talvez ia para um lugar, talvez até frequentava uma escola bíblica dominical, mas não entenderam. Sabe por quê, irmão? Eu conheço vocês, tem pessoas aqui, como o Alexandre Nunes, que eu conheço há praticamente 20 anos, irmã Eula, eu os conheço mais tempo ainda, 20 anos, que é o tempo que estou aqui em São José. Mas vou dizer uma coisa para vocês, o Yuri nasceu depois, vocês me desculpem com todo respeito, amo vocês como amigos, mas o Yuri é meu filho, ele chegou depois, mas é filho. O amor a Deus não se mede pelo trabalho, Cauê, mas se mede pelo que entregamos, a forma como agimos. E quem ama, como hoje eu amo esta mulher que aqui está, a Rosa, não é apenas, apesar de eu dizer sempre que o amor é o que o amor faz, isso não significa que o amor é o que o amor dá. O amor é o que o amor adquire. O amor é o que o amor compra. Não, o amor é o que o amor faz. Segundo a palavra do Senhor, amor é atitude de amor. E se nós chegamos na presença do noivo Jesus, e Ele está aqui, aleluia, glória a Jesus, o meu coração ferve com palavras boas, eu me grudo a Ele, sinto a sua presença, e a minha alma se dilata, os meus ouvidos se abrem, e eu já pedi a irmã Gleides aqui, prepara, porque o Senhor inundou a minha alma de dentro para fora, e os louvores dentre eles, diz assim, eu preciso calar todas as vozes menos a tua, é a tua voz que me comanda, é que me faz andar sobre as águas, é que me dá vida, é a tua voz que me faz feliz. Então quando eu sinto os seus passos, eu não consigo ficar de boca fechada, não chorar, não glorificar, e eu digo, bendito seja o meu amado, o meu noivo, o meu eterno Senhor Jesus. Quanto trabalho, quanta gente trabalhou e caiu. Oh meu Deus, por onde ando eu vejo pessoas que naufragaram na fé. E alguns, pastor Ricardo, me ajude, o que eu faço? Irmãos, eu não tenho outra palavra. Ame Jesus, leve alguma coisa para lembrar que Ele está com você, alguma coisa. Olha para aquilo, escreve na mão. Marido pode ir embora, esposa pode ir embora, filhos podem ir embora, familiares podem morrer, podemos estar sozinhos, mas esse amigo, esse Jesus não. E Ele chama a atenção à sua igreja, conhecida por amor, dizendo, eu sei as suas obras, eu sei o teu trabalho. Ou seja, não é que você não trabalha, eu sei que você trabalha, eu sei da tua paciência. Tem gente que diz, não, para ser crente é só ter paciência, né? Tem algumas coisas, irmãos, que a gente faz um mantra inexistente que nunca existiu. Quer ver uma? Até o presbítero Eric falou muito bem aqui e citou, e às vezes alguém entende errado. Outro dia alguém falou para mim, pastor, eu sei que a minha família está salva, toda ela. Eu falei, irmão? Eita, por quê? Porque aquela palavra que o Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Eu falei, mas peraí, vamos entender a palavra? A palavra correta, que Paulo disse àquele carcereiro, é crer no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa, e serás salvo. Não adianta se eu creio e o filho não crê. Não adianta eu crer e a esposa não crê. Não adianta eu vir para a igreja e deixar o filho em casa. Traz ele, irmã. Ensina ele no caminho que deve andar. Não adianta eu amar uma mulher, uma moça, e deixar ela lá, falando, não, você não precisa vir não, porque eu compro a tua salvação. Salvação é só Jesus que dá. Eu sei que eu choquei muita gente, mas é melhor você pregar para a sua família. O Eric disse aqui agora há pouco, pregue, fale de Jesus, seja apaixonado por Ele.
porque a tua casa será salva. Mas ela precisa crer. E eu vou dizer para você, e ela olhando para nós aqui, glória a Jesus. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo algumas pessoas que quando saem na rua, alguém diz, olha, ela vai um crente. Olha, ela é serva de Deus. Não é o trabalho, não é o que eu fiz. Porque isso, irmãos, a ação social da prefeitura faz. Viu? Muita gente faz. O apoio, tem gente que ganha para fazer isso com aquela combizinha. Passa pela rua ali. Você quer entrar, pessoa? Não. Mas olha, quando nós passamos, quando eu e você, e disse aqui o meu antecessor, e eu não estou fugindo da palavra, não é o trabalho, é o poder que está por detrás do trabalho. E o poder é o amor. E o Eric disse aqui que é o seguinte: quando você ama alguém assim, como o bom samaritano, domingo passado, lembra? Você estende a mão e fala, Jesus, tem misericórdia. Aleluia. Você está entendendo? Eu não sei. Se eu tivesse aí, irmão, sinceramente, se eu fosse todos vocês, eu estivesse aí e ouvindo aqui, sabe o que eu fazia? Eu levantava assim, já pegava quem está do meu lado e dizia, Jesus, se depender de mim, meu irmão vai para o céu. Se depender de mim, vai subir. Jesus tem misericórdia. Jesus salva. Jesus abençoa. Jesus cura essa mente. Jesus não deixa ele enganado não. Não deixa ele enganado não. Não deixa ele enganada não. Jesus salva. Sabe por quê, irmão? Está chegando o dia do grande encontro nos céus. Eu quero encontrar você, mas eu preciso estar lá também. Não vou trabalhar demais. A mais não. Só dentro do que me é cabido. Eu estava hoje vindo. Na ida nós pegamos chuva, trânsito, em Perdões, Nazaré, Atibaia, parado, palmo a palmo. Na vinda eu pensei, Jesus, só comigo, né, que eu não falo. E será que vai ser mesmo? Porque se o Senhor está falando que me quer lá, mas o Senhor falando no meu coração, eu estou contigo. Sabe o que é que eu faço, irmãos? Quando eu ouço o meu Senhor falando comigo. Você falou de experiência, não é, Eric? Irmão, eu não sei se alguns não vão acreditar. Os jovens que aqui estão, talvez, não sei que ponto vão chegar. Mas uma coisa eu posso dizer. Pastor Brás, Pastor Gil, Evangelista Rui, Paulinho, nós que já temos um tempo andado, se nós quisermos voltar para avisar um desses jovens o que é certo e o que é errado, a gente volta lá, mesmo onde erramos, sim ou não? Por quê? Porque nós passamos por lá, é experiência. Mas os mais jovens, o mundo que está lá fora, não sabe o que você sabe. Você vai entender o que a palavra do Senhor quer dizer hoje. Não seja egoísta. Compartilhe esse poder, essa graça. Você sabe orar. Isso é o amor. Você sabe abençoar. Você sabe perdoar. Você sabe estender as mãos e falar, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor cura. Se o Senhor não quiser curar, dá graça. Sabe ou não sabe? Então faça. Porque senão, essa palavra pesa. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode suportar os maus. Irmãos, às vezes eu olho assim e falo, não é possível. Essa semana uma pastora disse uma abobrinha de primeira categoria aí, aquilo deu uma revolta, mas eu segurei. Dizendo que o apóstolo Paulo e os apóstolos foram helenizados e foram influenciados pela cultura grega quando o servo de Deus, e com isso ela está dizendo para quem não conhece e vive de internet, está comendo um pão roto, embolorado, porque é mentira. O homem de Deus, quando se encontrou com os apóstolos que andaram no Senhor, Paulo não havia andado com o Senhor, mas ele ficou 2 anos orando no deserto e Jesus ensinando ele. Quando ele andou, Pedro disse, ele faz igual a gente, ele aprendeu. E quando ele chegou ali disse, eu aprendi com o Senhor o que eu vos ensinei. Eu não vim com filosofia, eu não vim com vã filosofia, mas eu vim com o poder do Evangelho. E eu olhava aquela mulher com milhões de seguidores dizendo que Paulo foi helenizado, e eu dizia, Jesus tem misericórdia, eu não posso suportar os maus. Mas o Senhor dizia, ama. Aleluia. Eu dobrei os joelhos e orei, Jesus,
Não está aqui, mas está no Uri. Cura, liberta. Coloca, Senhor, conhecimento do alto do trono do Senhor sobre a vida, para que nós não queiramos seguidores. Porque sabe por quê, irmãos? Alguém dizia recentemente, e quase ia dizer o nome, de não sei quantos seguidores, mas sabe quantos vão? Veja lá em Eclesiastes capítulo 12. Aqueles que amam vão olhar assim e falar: pastor Ricardo foi embora, se acabou, vai sozinho, os seguidores fica tudo, mas o teu Senhor é contigo. Olha o que eu vou dizer: por onde quer que andares. Sofresse pelo meu nome, tens paciência, trabalhasse pelo meu nome e não te cansasse. Tenho, porém, contra ti, e eu me encaminho para o final dessa palavra, que deixaste o primeiro amor. É por isso que está todo mundo deixando. O primeiro amor já não conta. Mas vou dizer um negócio para você. Todo mundo quer alguma palavra nova, né? Lançar alguma coisa nova. Mas eu vou dizer para você, o que era, é e será, já está escrito. Tem amor aí? Na verdade, não estou nem em busca de uma resposta audível, mas é uma pergunta interior. Você ama o Senhor Jesus? Eu vou lembrar para vocês, agora que começou o inverno, os passarinhos estão começando entre 5 e 5 e meia a cantar, mas no verão é às 4 horas, 4h15. Você já levantou alguma vez para dizer: Senhor, antes dos passarinhos, eu quero dizer que eu te amo? Oh glória! Essa mentira de esperar 1 ano para dizer para a mulher amada, no dia do aniversário dela, com um buquê de flor, com um cafezinho na cama, com uma aliança de ouro, com uma cafeteira, com um guarda-roupa novo, trocar a casa, com uma viagem para Veneza, para Paris. Eu te amo. Quem ama, ama. Não precisa dizer. Quantos pais perderam os filhos e quando chega na faculdade, como disse a Yasmin, os meninos dizem: eu ia na igreja, mas quando eu comecei, que eu vim para aqui, eu me livrei da minha mãe, me livrei do meu pai, e entram na bebedeira, entram no adultério, na pornografia, e está cheio de doutores e doutoras aí, que dá nojo chegar perto, e quando a gente chega, a gente sente o cheiro do pecado. Pecadores inveterados, um dia sentaram em lugares como esse, tem diploma, pós-graduação, mas não entrarão no céu de glória. Mas ele vem aí. O Senhor vem aí. E quem ama, até quando dorme, eu dormia, mas meu coração velava, né? Qual é o nome que você cita na hora da dor? Qual é o nome que eu cito na hora da necessidade? Qual é o nome que eu cito na hora da alegria? Eu estava vendo ali, irmãos, e orando pelo pastor Ayrton, 65 anos, minha irmã Verônica, 60 anos, está abrindo caminho para o ano que vem eu passar também, toda a igreja reunida ali, naquele jantar maravilhoso, mas ao mesmo tempo, quando é dada a palavra, irmãos, não tem outra coisa que eu possa dizer. Fala: olha, vocês são aniversariantes, romperam a barreira do 6.0, mas se não fosse o Senhor. Aí começamos a lembrar, quantos que já estão com 70, 80, mas já não estão aguardando Jesus? Você que chegou aqui, meu irmão,
Eu não sei se você perdeu o esposo, se perdeu a esposa, se perdeu o filho, se perdeu o pai, se perdeu o pastor, se perdeu o seu líder espiritual. Mas eu quero te dizer uma coisa: não perde Jesus de vista. Tenho contra ti, olha aqui, tenho contra ti que deixasse o primeiro amor. Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Você lembra quando aceitou Jesus? Lembra quando o Senhor Jesus te encontrou? Lembra? Você que foi batizado no Espírito Santo, lembra quando Ele te encontrou? Teria coragem de deixar o seu plano, o seu amor, por qualquer oferta? Por um novo amor? Trocaria Jesus uma luta? Irmãos, isso é muito sério. Uma doença da pior estirpe, faria você deixar de dizer palavras de amor ao Senhor Jesus? E eu quero aqui fazer lembrar as palavras de uma das maiores professoras que eu tive. E ela só vai saber disso quando nós nos encontrarmos no céu. Irmã Eva, a dor comendo, o câncer tinha derrubado o cabelo, mas ela dizendo: oh, Jesus é bom demais. E eu cheguei, me lembro naquele quarto de hospital que era à minha direita, e eu cheguei, suba ou não suba ali do Policlin. Falei, passa ou não passa? Eu falei, eu vou passar para o outro lado, porque o coração estava esmigalhado. E ela dizia: já chamaram o meu pastor? Ou seja, amor, honra, a dor comendo. Ela parou de terminar o momento e fez E eu ali falei, Jesus, agora eu vou passar. Quando eu passei, ela disse: meu pastor. Pastor, por que o senhor está querendo dizer isso? Sabe por quê, irmão? Porque eu estou aqui falando para vocês e toda hora vendo Jesus passar. Aleluia. E se não fosse escandalizar vocês, eu ia destampar que falar em línguas estranhas, pular, saltar, cantar, porque eu não deixo de ouvi-lo. Parece que ele está toda hora ao meu lado dizendo: meu filho, eu estou contigo. Parece que alguém vem e diz: o que você vai fazer? Eu olho para ele e falo: confia em mim, eu estou no barco. O Senhor está no barco. Não, Ele não precisa do teu trabalho, porque vai parar, vai se acabar. Mas o Senhor está aqui nessa noite mais uma vez para receber a tua demonstração de amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. A viúva, aleluia, do profeta perdeu o esposo, mas não perdeu a fé. Perdeu os bens, mas não perdeu a fé em Cristo Jesus. Não tem demonstração maior de amor do que a fé. E quem tem fé, o que você faz quando recebe uma coisa que você quer muito? É festa? Glorifica a Deus? E por que chega aqui calado antes de receber? Entrega a festa antes. E por que não anda glorificando? Pastor, vão pensar que eu sou louco. Problema deles, porque o teu amado está ao teu lado. Aleluia. Jesus está falando. Sabe, é para andar assim, glória a Jesus. Glória a Jesus, bendito seja o teu nome, bendize a minha alma, bendize a minha alma ao Senhor. Glória a Jesus, bendito seja o teu nome. Aí o teu filho vai ver e ele vai começar a sentir. Quando ele falar: você está conversando com quem? Com Jesus. Um árabe que eu conheci, que testemunhou no antepenúltimo encontro profético. Ele disse que estava num lugar, não vou dizer o nome, e ele começou a ouvir, cheio de raiva, uma rádio cristã. Mas ele disse que o pastor falava ali
com cuidado para não dizer nomes e nem onde estava, ele falava com tanto amor: você, meu amigo, você é muçulmano, mas eu não posso chamar você de irmão, apesar que eu quero te chamar de irmão, sabe? É como hoje alguém já diz, porque não são, para alguns que estão no pecado, é melhor você mostrar o amor verdadeiro de Jesus. Ele dizia: olha, há perdão para você, não importa o que você fez, não importa de onde veio, mas se você receber Jesus e o seu perdão, a sua vida será transformada. E ele começou a ouvir. No segundo dia, ele de novo no radinho. No terceiro dia, ouviu outra vez no radinho. Ele começou a sentir o amor. Aquele homem falava, ele falava: queridos, eu amo vocês, é por isso que eu estou dizendo, vocês estão indo para o inferno, mas o lugar para onde eu vou, tem espaço para você, no céu ainda há lugar. Ele disse: esse pessoal, esses cristãos, tem muito amor. O meu pessoal só fala em morte, em juízo, se eu não tem saída, que tenho, que aquilo. Ele falou: eu quero conhecer. E foi, irmãos, começou a procurar, descobrir, não descobria. Um dia o irmão falou: dobre o seu joelho do lado do rádio que eu vou orar por você, e se você crer, Deus vai te conduzir e você vai me encontrar. Ele dobrou o joelho, orou, mas ele disse que não sentiu nada de novo. E ele então pegou gesso e fez uma cruz de gesso, e ele escondia atrás de um móvel. E ele vinha, afastava o móvel de madrugada e orava e dizia: Jesus da cruz, que eu ouvi, o Senhor é esse Deus de amor, fala comigo. Aí disse que um dos filhos dele chegou um dia e falou: pai, eu vi uma coisa aí que o pessoal estava comentando. Ele falou: sim, o que é? Meio que sem dar atenção. Disseram que a cruz é maldição. Era maldição na época que mataram o tal de Jesus, o profeta Jesus. Mas o amor dele era tanto que até a cruz, que era maldição, agora as pessoas se ajoelham, beijam ela. Ele falou: opa. Ele falou: quem foi que disse isso? Me falaram lá no jogo. Era um missionário. Ele foi se achegando. Quando ele chegou para o missionário, enrolou, o missionário com medo, porque lá não pode dizer, ele mostrou, fez um sinal de uma cruz. O missionário disse para ele: o que o senhor quer dizer com isso? Ele disse: eu quero essa cruz. Ele falou: olha, eu quero Jesus dessa cruz. Ele falou: olha, esquece a cruz, porque Jesus está vivo, Ele está aqui agora. Ele disse que naquele momento ele começou a ficar bobo. Ele já disse de cara para aquele homem barbudo: você sabia que eu te amo? Aí já começou. Aí o irmão disse: eu também te amo. E ele foi para cá, chegou para a esposa: você sabe que eu te amo? Ela falou: mas eu também te amo. Chegou o filho: você sabe que eu te amo? E começou. E o Senhor livrou aqui, livrou acolá, e trouxe ele de Irá para a Trindade, Goiás, para ele testemunhar que o amor de Jesus nos salva e liberta. Esse amor está aí. Fica de pé, igreja do Senhor. Aleluia. Vamos fazer o seguinte: Gleides, pode vir aqui. O que você tem para entregar para Jesus hoje? Tem alguém aqui que ainda não é crente? Porque você pode entregar o melhor presente de todos nós. É a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Aonde você está, alguém vai estar ao teu lado e vai orar por você. Alguém aqui que ainda não é crente? Faça sinal com a sua mão. Alguém que ainda não é crente? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, mas entendeu a mensagem de hoje? Faça um sinal. Terceiro e último ponto. Vocês que estão aí, irmãos, vocês não vão ouvir e nem só participar desse louvor de agora. Vocês vão ouvir a voz do Senhor Jesus.
porque Ele está à porta e bate. Eu vou dizer para você, se você já não está fazendo festa, é porque realmente Ele não entrou no seu coração, ainda não entrou. Isso é necessário dizer, porque quando Jesus entra no coração, o camarada, a camarada fica igual bobo. E Ele diz em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Eu vou fazer uma festa com ele e ele comigo. Está fazendo festa para Jesus? Se não está, hoje é dia de começar. Aleluia. Não é para cantor não, nem para pregador, não é para mim não, é para ele. Quer deixar Jesus entrar aí? Eu vou orar por isso. Eu não tenho dúvidas. Aleluia. Aleluia. De que essa palavra de hoje era para nos tirar de muito engano. Aleluia. Porque quem tem Jesus tem tudo. Jesus está aqui e com Ele está uma festa. Vamos louvar Jesus. Se tiver alguém para Cristo Jesus, avisa alguém que está do teu lado aí, que ele vai orar com você. Aqui está cheio de pessoas capacitadas e que já receberam Jesus. Se há crentes e filhos de crente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos filhos de crente com mais de 12 anos que não desceu as águas batismais estão aqui? Uma, duas, tem mais, facinho. Eu ver onde você está. Cadê? 3. Muito obrigado pela obediência de vocês. Tem mais alguém? Mais alguém? 4. Cadê? Mais algum filho de crente que ainda não é batizado nas águas? Ah, Jesus. Ah, Jesus. Eu não posso pregar uma palavra que está escrito: quem crê ao ponto de ser batizado será salvo, e ver isso passivamente, irmão. Aleluia. Jesus vem. Ele vem buscar um povo que crê nele. Não adianta só trabalho, meu querido. Eu não vou dizer e nem vou impor que vocês sejam batizados, mas eu vou orar por vocês. Aleluia. Ouçam a voz do Senhor Jesus. Jesus está chamando. Vocês não ouvem? Obrigado, filho, por ouvir aquele que eu amo. Jovens, adolescentes, vocês abaixo de 12 anos, filhos de crente que ainda não são batizados nas águas, só vocês não vão ser batizados hoje, mas eu quero orar por vocês, eu quero muito. Vocês vão chegar aqui, nós vamos cantar, mas nós vamos cantar com a alma, irmão, porque o mundo hoje está enganando os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos irmãos de idade. Estão indo ouvindo pessoas que não devem, mas a voz do Senhor, que é poderosa, ecoou aqui nessa noite. Que o Senhor não tenha nada contra a sua vida, contra a sua alma. Que não haja impedimento. Que no checklist de Jeová, o anjo, se vier te buscar numa aeronave, num trem, num ônibus, vai dizer: está preparado. E se o teu pai ou a tua mãe disser o contrário, está contra a palavra do Senhor. Talvez porque não conhecia ainda, talvez por ignorância. E eu sei que a maioria dos filhos de crente, porque meu sobrinho mesmo batizou ontem, com 17 anos. E não é porque os pais não ensinam, não. É simplesmente porque não sentiram. Mas em nome de Jesus, creiam em Jesus. Creiam nele. Creiam porque ele é real.
E todo aquele que crê é atraído pelas águas do batismo. Todo aquele que crê é atraído pela história de Jesus. Todo aquele que crê é como Yasmin, entra e sai, é ridicularizado, é hostilizado, mas como Estevão, como Paulo, como João, o Senhor vai dando graça, como Daniel, como José. Jesus está aqui. Vocês fazem muito bem em chegarem aqui. Irmã Gleides, vamos louvar o Senhor.